Olá, meu querido irmão, tudo bem? Como você tem passado? Como você tem se dedicado à palavra do nosso eterno Criador? Meus queridos, veja bem, esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo só para membros. Você aí que quer se tornar membro do nosso canal, você se torne membro, não é? É uma palavra maravilhosa e eu gostaria de deixar aqui um interessante para você. Tem alguma coisa errada aqui? No capítulo 3 de Malaquias? Tem, né? Com certeza, muita coisa. Querido, essa petição que Deus faz é para as 12 tribos de Israel ou é para 11 tribos? 11 tribos. Eu vou ler para você uma coisa interessante e você aí do outro lado analisa comigo. No capítulo 3 de Malaquias, a partir do versículo 6, vai tratar da questão dos dízimos. Mas eu quero ler aqui o versículo 8, 9, 10 e 11. Preste atenção numa coisa. Roubará o homem a Deus? Todavia, vocês me roubam e ainda perguntam: em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois. Sois quem? As 11 tribos de Israel. Sois amaldiçoados, porque vocês estão me roubando. Vocês e a nação toda. Preste atenção. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois vocês fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aqui vai agora o versículo 11, que é o versículo chave. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. A tribo de Levi, ela cultivava alguma terra? A tribo de Levi, ela plantava alguma videira? A tribo de Levi plantava algum tipo de hortaliça, alimento? Não. Então isso aqui é para as 11 tribos de Israel. Agora, o mais interessante aqui, queridos, é isso aqui, ó. Vocês trazem todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Aí Deus vai dizer que as 11 tribos de Israel levando os dízimos, que era a alimentação, Deus fala assim: se vocês fizerem isso, fazer prova de mim, eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre vocês uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Querido, a maioria das pregações, principalmente as pregações dos lobos devoradores, os pastores que são cães gulosos, eles dizem que quem não leva o dízimo, quem não entrega o dízimo na casa do Senhor, Deus não abençoa. Por quê, queridos? Quem receberia as bênçãos era quem levava os dízimos à casa do tesouro. Quando você olha
para o sistema religioso de hoje em dia, não é assim que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso Brasil, principalmente, é que quem está prosperando é quem está recebendo o dízimo, que são os líderes religiosos. Deus não promete aqui abençoar mais e mais os levitas, que eram os que recebiam os dízimos. No mundo de hoje, quem é abençoado, sei lá se é bênção mesmo, ou quem é a pessoa que prospera, é o pastor. Por que o pastor prospera e os membros não? Por que o pastor consegue comprar mansões e os membros não? Por que os pastores conseguem comprar fazendas e os membros não? Por que os pastores podem adquirir os melhores carros e os membros não? Mas não é os membros que levam o dízimo? O pastor recebe. Então a promessa aqui não é para o pastor, não é para os levitas, é para quem entregava o dízimo. Mas nós não vemos isso acontecendo. Quem prospera é o pastor. A gente não vê os filhos dos dizimistas estudando nas melhores escolas, nas melhores faculdades do mundo. A gente não vê isso. A gente não vê filho de dizimista em Harvard. A gente não vê o filho do dizimista aqui no Brasil cursando uma faculdade lá em Londres. A gente não vê o filho do membro da igreja cursando a faculdade em Dublin. Por quê? Isso aqui está errado. Agora o erro parte de quem? Do pastor que está ensinando errado ou os membros que não param para estudar a Bíblia? Vamos tirar o pastor fora, porque ele veio para isso mesmo, para enganar as pessoas. A maior responsabilidade é dos membros que estudam a Bíblia, mas não presta atenção nos detalhes. Quando Deus diz: trazei todos os dízimos, eram as 11 tribos. Os levitas aqui não estão incluídos, não. Os levitas era quem receberia os dízimos. A casa do tesouro, para que haja mantimento. Aqui já está dizendo, mantimento. Era 10% de tudo que as 11 tribos arrecadavam. Na roça, a alimentação, em geral, incluindo animais, tudo que eles criavam e plantavam. Na minha casa, depois vocês fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos, esse vos era quem recebia ou quem entregava? Quem entregava. Se eu não vos, a segunda pessoa do plural, se eu não abrir para vocês, ou se vocês não vê eu abrindo a janela do céu, vocês fazem prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós, sobre vocês, uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, quem entregava o dízimo ia ser abençoado, porque estava cuidando do sacerdócio levítico.
Então isso aqui, queridos, isso aqui vem sendo ensinado errado há muitos anos. Agora a culpa maior é das pessoas que não querem entender a palavra de Deus. Aí, tem um detalhe ainda. Tem um detalhe. O versículo 12. Olha só o versículo 12, do capítulo 3 de Malaquias. Então, todas as nações, incluindo o mundo todo, você está vendo? Que o dízimo era uma coisa para a nação de Israel, as 11 tribos, e quando as outras nações vos chamarão bem-aventurados, porque vocês são uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo, querido? Mas hoje, o mundo inteiro, todas as nações do mundo, ficam endeusando os pastores. A fama não é do dizimista. A fama é do pastor que recebe. A fama é do pastor que come o seu dízimo. A fama é do pastor que manda na sua vida. Mas era você, dizimista, que era para estar desfrutando do bom e do melhor. Isso se o dízimo fosse válido ainda no século XXI para o crente ou o cristão de hoje. Dízimo era coisa da lei. O dízimo era levado no templo em Jerusalém. Quem era o sacerdócio? Era o sacerdócio levita. Quando a lei terminou-se a lei, Lucas 16, a lei e os profetas, era o ministério profético, durou até João. Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo, mas para aqueles que acreditam na sua justiça. A nova aliança, ela foi estabelecida quando a velha aliança foi dizimada. Como o dízimo, 10ª parte, era coisa, instituição judaica e da lei, quando a lei foi destituída, que Paulo chamava de ministério de morte, automaticamente essa obrigação também acabou. Mas por que os pastores ainda hoje ensinam e diz que o dízimo ainda tem validade mesmo no Novo Testamento? Por quê? Porque igreja virou negócio. Igreja, que vocês conhecem como igreja, virou empresa. Os líderes religiosos de hoje não vivem sem o seu dinheiro. Eles falam que é dízimo. Mas isto aqui está errado. Porque segundo a Bíblia, quem tinha que prosperar era quem entregava o dízimo, quem levava o dízimo. A promessa era para quem levava. Aí você deve parar, pensar, analisar e falar assim, realmente, tem coisas erradas aí. É só você abrir o olho, é só você despertar. Tá bom, meu querido? Seja prudente. Estude a Bíblia. Só tem um jeito de você não ser enganado pelo sistema religioso, é estudando a Bíblia.
é entendendo a palavra. Só assim que você vai se libertar de vez. Então preste muita atenção naquilo que você lê, preste muita atenção e depois você me diga. Deus que te abençoe. Deixe o seu comentário, tá bom? Deus que te abençoe. E olha, nos ajude aí, tá bom? Ajude, colabore com este canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificação e também compartilhe com mais pessoas, tá bom? Deus que abençoe. Tchau.